No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38, para nós lermos alguns versículos da palavra do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre oração. E falar sobre oração, aparentemente para alguns é um tema fácil, mas falar sobre oração não é tão fácil assim. Mas nós vamos aqui avaliarmos a vida de um rei que resolveu pautar a sua liderança e o seu reinado na oração. Amém, irmãos? O nome desse homem é Ezequias. E nós vamos avaliar algumas observações na vida de Ezequias, um rei que resolveu pautar o seu governo na oração. 38 de Isaías. Naqueles dias esteve Ezequias enfermo, à beira da morte. E Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio até ele e disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou a sua face em direção ao muro e orou ao Senhor. E disse: lembres agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante ti em verdade e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, dize a Ezequias, portanto diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e eu te livrarei, e esta cidade, da mão do rei da Síria, e também defenderei esta cidade. E te darei um sinal proveniente do Senhor, que o Senhor fará esta coisa que ele tem falado. Eis que eu trarei novamente a sombra dos graus, os quais estão declinados no relógio do sol de Acais, 10 graus para trás. Então o sol retrocedeu 10 graus, os quais ele havia declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, quando tinha estado enfermo e foi recuperado de sua enfermidade. Deus, queridos, eu quero meditar um pouco com vocês sobre a vida, alguns pontos importantes. E eu queria falar sobre pelo menos 3 reviravoltas que aconteceu na vida do rei Ezequias, fruto da sua oração. Vocês, alguns que já me viram pregar, vejam que eu gosto de usar muito números, né? E normalmente o número 3. 3 isso, 3 aquilo, é uma tática. Cada um tem um estilo. Eu sempre avalio um lado, o outro lado, e procuro trazer um ponto de equilíbrio. Então, para mim, o número 3 é muito importante. Eu sempre gosto de resumir a história, né? Já que ela tem começo, meio e fim. Então, eu sempre gosto de pautar e uso muito o número 3 nas minhas pregações. Então, eu quero observar 3 pontos importantes na vida do rei Ezequias. 3 reviravoltas que a oração causou. Em primeiro lugar, é importante entendermos o estado crítico que a nação de Israel estava quando Ezequias assumiu o trono, o reinado. Ezequias é um moço de 25 anos que começou a reinar em Israel. Talvez alguns conhecedores da Bíblia e da história discordem da minha visão nesse sentido quanto aos reis de Israel, mas para mim, quando eu olho para a constelação de reis de Israel, principalmente depois da morte de Salomão, talvez Ezequias tenha sido o rei que, quando assumiu o trono de Judá, e falamos mais do reino do sul,
aonde ficava a capital Jerusalém, Judá, que é a tribo da onde descende Jesus. Talvez Ezequias tenha sido o rei que assumiu o trono em um dos momentos mais críticos da história de Israel no que diz respeito à vida espiritual do povo. Depois da morte de Salomão, os reis que assumiram, os descendentes, tentavam fazer alguma coisa, mas a crise espiritual, ela foi virando uma bola de neve muito grande, e isso chegou na mão de Ezequias, e ele olhou para trás e viu tudo que seus pais haviam feito, e ele disse: eu vou fazer o contrário de todos eles, porque eles tentaram arrumar e complicaram cada vez mais, então eu preciso ajeitar as coisas. Ele sentiu essa responsabilidade na contramão de todos os seus antepassados, tudo que haviam feito, ele tentou ir na contramão de todos. Depois da morte de Salomão, o filho Roboão assume. Vocês conhecem a história, há uma divisão em Israel. E aí no Reino do Sul se instala uma crise muito grande. Vem o reinado de Abias, foi um péssimo rei. Vem o reinado de Asa. Asa foi um rei inicialmente bom, depois foi um rei péssimo. Depois de Asa vem Josafá. Josafá é um bom rei, mas teve um final também crítico. Depois de Josafá vem seu filho Jorão. Jorão é um camarada que complica bastante as coisas. Se casa com a filha de Acabe, que é do Reino do Norte. Vocês conhecem a história, o nome dessa mulher era Atalia, filha de Jezabel. E ela implanta dentro de Israel toda espécie de idolatria que o Reino do Norte tinha implantado. Jeú em ascensão, tentando arrumar as coisas no norte, e as coisas descambando no Reino do Sul. Então todos nós conhecemos a história. Josafá padece, seu filho Jorão contrai casamento com essa mulher e bagunça tudo dentro de Israel. Jorão morre e seu filho Acasias reina no seu lugar. Acasias arma briga também com seus inimigos, é um homem que imprudente, e enfim, tenta descer, confrontar Jeú, visitando o filho de Acabe, a quem Jeú tinha matado, e automaticamente Jeú não poupou, matou esse cidadão. E a sua mãe, com medo, mata todos os seus filhos. Olha só que mulher atrevida essa Atalia, mata todo mundo, só que ela esqueceu da Jeoseba, é ou não é? Aleluia, esposa do sacerdote Jeoiada, porque lá em Israel sempre teve alguém crente lá dentro, sempre teve alguém crente, e ela esqueceu de matar um menino chamado Joás, um bebê que estava no meio dos mortos, e ela rapta Joás e diz: esse é meu irmão, filho de Acasias, eu vou preservá-lo, porque aqui está o sangue real. Esconde por 6 anos, e depois o sacerdote Jeoiada cria esse menino, declara rei de Israel, e ali a história continua. Depois de Joás vem Amazias, seu filho, tenta fazer alguma coisa, mas também não reverte. Depois vem Uzias, também não consegue. Depois de Uzias vem Jotão, Jotão também não consegue. Todos eles tiveram pontos positivos, mas na maioria pontos negativos. Começaram bem e terminavam mal, começavam bem e terminavam mal, começavam bem e terminavam mais. E aí nasce o filho ou o pai de Ezequias, que é um dos piores reis que Israel já teve, que é o Acais. O rei Acais é um homem perverso. Ele trancou o templo, para vocês terem uma ideia, encheu de estátuas, construiu um altar de Azera. Olha que coisa terrível. E a Bíblia diz que ele queimou seus próprios filhos em sacrifício a esses deuses. Vocês já pararam para pensar que tragédia que estava em Israel? Para piorar, o Acais, de tantos males que cometeu, tenta fazer uma aliança com os assírios, um povo que era inimigo, porque ele já estava descambando, tinha perdido na guerra, e agora ele tenta fazer uma aliança com o próprio inimigo. O inimigo aproveitou da fragilidade, um rei chamado, se eu não me engano, Tiglat-Pileser. Esse rei chama ele e diz: não, vamos fazer uma aliança. E ele diz: bom, vamos lá, já tinha feito tudo que não prestava, daí foi fazer aliança com o inimigo. E o inimigo aproveitou o momento e terminou de acabar com tudo que Israel tinha. Levou as mulheres cativas, matou os jovens, aprisionou as crianças, e aí esse homem morre tragicamente. E o que aconteceu? Vem o Ezequias.
Se você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, se você puder fazer esse exercício, no capítulo de número 29, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, vai contar essa história. Mas eu queria observar algumas coisas importantes sobre a vida de Ezequias. Quais são seus desafios? O que espera ele? Quais são as suas decisões? Quais são as opções que ele tem para reinar, para fazer? O que ele tem que fazer para as coisas ir para frente? Quais são os problemas que ele detecta de início, de princípio em Israel? Então vamos dar uma avaliada na escritura bíblica. Lembrando que o texto que eu li, o capítulo 38, preste atenção para você não se perder. É uma oração que ele faz quando ele está enfermo. Só que antes de Ezequias fazer esta oração que eu li no capítulo 38 do profeta Isaías, ele fez pelo menos 2 orações antes desta. Quantas orações ele fez? 2 orações. Então nós vamos ver quais são essas orações que ele fez e por que ele está doente. Agora ele ora de novo, porque a estratégia de Ezequias, e vocês vão avaliar, que é e sempre foi a oração. Ele não tem outra saída a não ser recorrer à oração. Então vamos lá, a primeira oração que ele faz decorre do seguinte fato, capítulo 29. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos de idade, reinou 29 anos em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi seu pai havia feito. Ele no primeiro ano do seu reinado, olha só, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. As portas estavam trancadas, não tinha mais culto, não tinha mais adoração, não tinha mais sacrifício, ninguém mais ia para a igreja, o povo estava totalmente ao léu espiritualmente. Ele trouxe, versículo 4, para dentro os sacerdotes e os levitas, e os reuniu na rua do leste, e disse-lhes: ouve-me vós levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus vossos pais, e removei do santo lugar a imundície. Olha só, porque os nossos pais, aí ele continua falando, olha ali no versículo 6, têm transgredido, eles fizeram tudo o que é mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e têm o abandonado, e desviado as suas faces da habitação do Senhor. Eles literalmente viraram as costas para Deus. Olha só o que ele está conversando, ele está detectando junto com os poucos sacerdotes que ele sobrou para ele. Aí o versículo 8 ele diz: porquanto a ira do Senhor esteve sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou à perturbação, ao espanto, ao assobio, como vocês viram com os próprios olhos. Porque os nossos pais têm caído pela espada, os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas esposas estão todos cativos por causa destas aberrações que nossos pais fizeram. Então nós precisamos melhorar isso. E aí é o que ele propõe. Ele diz: agora está no meu coração fazer um pacto com Deus. Eu preciso fazer um pacto com Deus, e ali está no texto, e isso possa ser trazido para nós como uma bênção. Deus pode mudar o cativeiro da nossa história. Meus filhos, ele chama atenção, não sejam negligentes para com o Senhor, ele tem vos escolhidos para se colocarem de pé. Em outras palavras, ele disse: quem é de vocês que está comigo para tentar recuperar Israel? Não tinha muita gente, tinha um pouquinho de gente. Eu faço questão de ler o nome desses cidadãos que resolveram. Veja o versículo 12. Então se levantaram os levitas. Quem eram os levitas? Maate, os filhos de Amazai, Joel, os filhos de Azarias, os filhos dos coatitas, os filhos de Merari, Quis, o filho de Abdi, Azarias, Imá, Edem, Elisafã, e ali vai, Gedutum, Semaías, Uziel. Não era muito. Por que ele faz questão de citar o nome? Porque interesse em adorar a Deus, em reformar as coisas e mudar de vida são poucos. Ezequias começou uma revolução, não foi com a maioria dos sacerdotes, foi com uma minoria. E ele disse: eu preciso que vocês não sejam negligentes, eu preciso que vocês sejam fortes, eu preciso que vocês estejam prontos para junto comigo enfrentar o que der e vier. E eles meio encabulados disseram: ora, nós vamos fazer o que o Senhor mandar. Aí olha só o que eles fizeram. Eles reuniram os seus irmãos, no versículo 15, se santificaram e vieram de acordo com o mandado do rei pelas palavras do Senhor para purificar a casa.
Os sacerdotes entraram na parte interior da casa para purificá-la e começaram a trazer para fora a imundície que encontraram no templo do Senhor até o átrio da casa. E os levitas começaram a lançar toda aquela sujeira, aqueles ídolos no ribeiro de Cedron, e eles começaram a trabalhar. Versículo 17: eles começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Olha que coisa interessante. Ezequias assumiu e já começou a limpeza. Ele disse: eu não vou esperar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Então já no dia de hoje vocês vão começar a limpar o templo, porque eu não vou começar o meu reinado sem culto, sem oração, sem adoração. Em primeiro lugar, para as coisas funcionar aqui dentro, nós temos que reparar o lugar da adoração, o lugar de sacrifício, porque virou bagunça. Aí um grupo se dispôs e eles começaram a limpar o templo, irmão. Olha só que coisa interessante. Eles começaram no primeiro dia, e olha ali no versículo 17, no primeiro mês, e no 8º dia, eles chegaram no pórtico. Veja, tinha tanta tranqueira dentro do templo, que eles levaram 8 dias, para chegar no altar de sacrifício, só limpando coisa, tirando coisa, removendo coisa. 8 dias, olha só. Então, olha só, 8 dias, e no 16º dia do primeiro mês, eles terminaram 16 dias, pastor, só limpando o templo para fazer o primeiro culto. Meu Deus do céu, que tragédia. Versículo 18: eles adentraram a Ezequias o rei e disseram: limpamos a casa do Senhor, o altar da oferta queimada com todos os vasos, com a mesa de pão da preposição, com os vasos. Além disso, os vasos que o teu pai Acais mandou tirar, que era sagrado, nós trouxemos de volta. Nós ajeitamos o templo. Se os reis quiser fazer um culto, dá para fazer um culto. Diz no versículo de número 20, olha que coisa interessante: então o rei Ezequias levantou cedo, ou seja, 16 dias depois do seu reinado, ele foi fazer o primeiro culto 17 dias depois. No 17º dia, ele começou a fazer um culto, reuniu os governantes da cidade, subiu à casa do Senhor, trouxeram 7 novilhos. Olha só com quantos novilhos ele começou a oferecer: 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bode, para uma oferta pelo pecado em favor do reino, do santuário e de Judá. É pouquinho animal. Ele começou com pouquinha gente. O primeiro culto ele começou dando 7 animaizinhos, porque ele começou devagar, ele foi devagar. E os sacerdotes, ele começou a botar ordem na casa. Aí vocês vão ler no versículo seguinte que ele chama os sacerdotes e diz: ó, vocês, quem tem que fazer isso aqui é vocês. Um dos nossos pais, Uzias, lembram de Uzias que tentou queimar incensário dentro do santuário por conta própria? E o sacerdote Azarias veio e disse para ele: ó, você pode fazer de tudo, menos queimar incenso, porque isso é serviço do sacerdote. Lembra que ele ficou brabo? Lembra que ele ficou nervoso, achou que era o bom e se sentiu no direito de queimar incenso no altar de Deus? O que aconteceu com ele? Ficou leproso até morrer. Então não brinquem com coisa santa. Eu não vou brincar com coisa santa, isso é serviço de vocês. Chamou os sacerdotes e disseram: vocês têm que queimar. E aí li o texto, vocês vão ver que os sacerdotes obedeceram, queimaram a oferta. Começou com seus obreiros, vamos começar por nós. E aí quando eles assim fizeram, ele disse: agora vocês que se santificaram, saiam por todo Israel, dizendo que a partir de hoje, não é uma vez por semana, não é uma vez no mês, não é uma vez no ano, agora todo dia, pelo menos 3 vezes ao dia, a casa de Deus está aberta e vai ter culto novamente. Vocês vão voltar a queimar sacrifício, os levitas vão voltar a cantar no templo, e as coisas a partir de hoje vão começar a andar. Versículo de número 27, Ezequias ordenou que oferecessem as ofertas queimadas sobre o altar, e ele foi oferecendo. Meus queridos irmãos, é tão lindo, que se você continuar lendo ali nos versículos anteriores, quando a congregação ficou sabendo, a Bíblia diz que Israel ficou tão contente, porque tem gente que pensa, irmão, que botar pingo nos i dentro da igreja espanta o povo, colocar a casa em ordem espanta a igreja, isso é conversa. Ezequias começou com uma minoria, mas quando começou a colocar os pingos nos i, o povo começou a olhar e dizer: esse camarada é homem de Deus, esse camarada não é o ímpio do Acais, esse camarada começou com os obreiros dele, começou na casa dele, começou no templo, esse nós vamos pegar junto. E aí o povo começou a vir, começou a encher a igreja.
igreja. Israel começou a viver um avivamento, porque avivamento começa dessa maneira. Só que eles estavam tão perdidos que eles não sabiam mais nem como adorar, eles não sabiam mais como se santificar, eles tinham perdido o hábito dos rituais, do processo da santificação, e começaram a vir de qualquer maneira. Mas eles começaram a vir, e aí se você for ler ali mais para frente, no versículo 31, então Ezequias respondeu e disse: agora tendes vós consagrado ao Senhor, aproximai, vocês querem vir na igreja, a igreja está aberta, tragam sacrifício de gratidão para a casa do Senhor. E toda a congregação trouxe com gratidão, de livre e espontânea vontade, porque Israel entendeu que era hora de abrir a mão, e não deram porque foram forçados a dar, mas eles abriram o coração e voluntariamente começaram a ofertar, e dizer: nós vamos investir nesse rei, nós estamos com esse rei é um homem de Deus. E a coisa começou a fluir, irmão. Se vocês forem olhar ali, as coisas aumentaram. Olha o 32, o número das ofertas queimadas, os quais as congregação trouxeram, foi de 70 novilhos, começou com 7, 100 carneiro, 200 cordeiro, e todos estes eram para uma oferta queimada ao Senhor. As coisas consagradas foram 600 boi, 3 mil ovelhas. Você começa a ver que Israel começa a crescer, os sacerdotes começam a não dar conta de tanto trabalho, de tanto serviço, e eles olharam e disseram: meu Deus, nós estamos ficando afadigados, é muita coisa, é muita coisa. Olha ali o 34, os sacerdotes eram pouquíssimos, de modo que não conseguiram esfolar todas as ofertas queimadas, porquanto os seus irmãos os levitas ajudaram-lhes, até que a obra foi terminada, e até que os sacerdotes se santificaram. Era serviço dos sacerdotes, mas eles não davam conta, chamaram os levitas para ajudar. Aí o levita disse: mas nós só cantamos, mas agora vão ter que trabalhar no ofício sacerdotal também, vamos fazer a obra junto. E eles estão trabalhando, as ofertas foram sido queimadas. No capítulo de número 30, meus irmãos, vocês vão ver que essa reforma continua, o povo está entusiasmado. Ezequias enviou por todo Israel e Judá, escreveu cartas a Efraim, escreveu para Manassés que viessem para Jerusalém. Para quê? Para celebrar a Páscoa. Só que tem um problema, porque a Páscoa era para acontecer no primeiro mês. Vocês lê lá em Êxodo capítulo 12, no primeiro mês. Só que eles ficaram 15 dias só para limpar o templo, mais 17 dias para botar os cultos em ordem, e agora entrou o segundo mês. Nem Páscoa se celebrava mais em Israel, um povo tão tradicional. Ezequias olhou e disse: olha, meus irmãos, eu entendo que está fora de época, porque os primeiros 30 dias que era para nós ficar celebrando a Páscoa, nós ficamos arrumando a casa. Então vocês concordam que no segundo mês, pelo menos se teve uma vez em Israel que eles celebraram a Páscoa no segundo mês, foi nos dias de Ezequias, uma exceção. E ele disse: para que nós não fiquemos sem essa festividade, vamos celebrar a Páscoa. Eles concordaram, vocês vão ver ali no capítulo 30, no versículo 2, ele tomou conselho com seus príncipes, eles aprovaram: não, você está certo, a Páscoa é uma instituição de Deus, a festa dos pães asmos é a instituição de Deus. E ele começou dizendo: então saiam, não agora só em Judá, mas por todas as tribos, dizendo que eles têm que descer, que nós entramos num acordo, que se não celebra mais Páscoa há muitos anos, esse ano nós vamos celebrar, nem que seja no segundo mês, mas nós vamos celebrar a Páscoa. Ah, pastor Ezequias, o povo não vem, o povo não gosta mais dessas coisas, essas coisas são tradições antigas, isso aí o povo não vem mais, não parece com os nossos dias, meu irmão. Vamos fazer para ver? Coloca para convocar Israel. Irmão, começou a vir gente de toda parte, Judá começou a lotar, era gente que vinha de um lado, gente que vinha do outro, e o povo começou a vir de forma desordenada. Só que como eles estavam há tanto tempo desorientados, eles estavam vindo, mas vindo sem regra, faziam a Páscoa de qualquer jeito. E alguém olhou e disse: os sacerdotes começaram a olhar que a turma começaram a comer sem se santificar, e faziam a Páscoa de qualquer jeito. Eles chegaram para Ezequias e disseram: Ezequias, nós estamos tentando arrumar um jeito de arrumar, mas nós estamos criando outro problema. Por quê? Porque esse povo está vindo de forma desordenada, e eles estão comendo de qualquer jeito, eles não se santificam, eles não têm mais respeito
respeito pelas coisas, mas eles estão aí. Aí Ezequias faz a sua primeira oração. Abra a sua Bíblia, capítulo de número 30, versículo de número 18. Olha só que coisa interessante. A primeira oração de Ezequias acontece nesse momento histórico, porque uma multidão de pessoas, a saber, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar, de Zebulon, não haviam se purificado. Mesmo assim, eles comeram a Páscoa diferentemente do que estava escrito. Porém, o que é que Ezequias fez? Se puder colocar no quadro esse texto para nós, é importantíssimo esse texto para pregação, porque Ezequias, quando viu que a coisa apertou, Ezequias fez o que devia, mas quando ele viu que a carga aumentou, e ele viu que não tinha como driblar a lei de Deus, e agora, o que vamos fazer? Ezequias disse: já sei, a minha estratégia vai ser orar por este povo, porque se eu quiser ensinar, eles já estão há tanto tempo fazendo desse jeito, que eles vão ficar bravos comigo. Se eu quiser impor, eles vão voltar tudo para casa, porque o espírito de rebeldia vai renascer. Então o que é que eu faço? Deus, já sei, eu vou orar por este povo. Capítulo de número 30, versículo de número 18. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor que é bom, perdoa todo aquele que prepara o seu coração para buscar a Deus, o Senhor Deus dos seus pais, embora ele não esteja limpo de acordo com a purificação do santuário. O que diz o versículo de número 20? O que diz o versículo de número 20? Isso é lindo, isso é lindo. Vamos ler todos juntos no 3, o versículo de número 20, 1, 2, 3. E o Senhor atentou a Ezequias, e o que é que ele fez? Sarou o povo. Sabe por quê? Porque a oração, a oração, ela tem a finalidade de curar o doente. A oração tem a finalidade de sarar a ferida de uma terra que está corroída pelo pecado. A oração tem o poder de trazer um reavivamento para um povo que está em declínio há séculos. Deixa eu dizer uma coisa, nós estamos vivendo um tempo parecido. Talvez as pressões externas para a liderança, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Deixa eu dar um conselho na vida de Ezequias: não é tempo de fazer nada com as próprias mãos, é tempo de dobrar o joelho e cair na oração, porque o Deus que ouviu a Ezequias há de ouvir a esta geração e há de sarar este povo. Só quem acredita que a oração tem esse poder, levante a mão e glorifique a Deus. A primeira vez que ele orou, Deus perdoou a nação. Veja, a oração, isso é sério. A oração de Ezequias trouxe perdão para uma nação inteira. A segunda vez que Ezequias orou, se você ler no capítulo 31 de 2 Crônicas, o avivamento é tremendo, o avivamento é gigante. Eles começam a trazer tanta oferta, tanto sacrifício. A igreja está tão cheia, Israel está tão animado, está tão avivado, que os sacerdotes dizem: Ezequias, nós não temos mais o que fazer com tanto donativo que esse povo está fazendo. Ezequias teve uma ideia: vamos fazer, e a Bíblia usa a expressão montões. Eles traziam de montões. Deus prosperou Israel. Israel não arredava o pé do templo. Eles estavam ali, os sacerdotes diziam: nós temos para comer, para se fartar, e está sobrando. Esse povo está animado, esse povo, e ninguém segura mais. Só que aí, um tal de Senaqueribe ouviu que Ezequias estava revolucionando, e esse Senaqueribe representa Satanás e seus demônios. Vocês escolheram um texto, pastor Feltes, que fala sobre a oração que é poderosa, e ali é o contexto das armaduras espirituais do crente. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês conhecem a história, eu não vou entrar nesse mérito porque as horas se passam e eu quero chegar no texto que eu li. Mas Senaqueribe é um rei perverso, que ele tenta intimidar o
povo de Israel, dizendo: olha, até agora os deuses não livraram os vossos pais, e não é agora que esse Deus único aí, que esse Ezequias está mandando vocês adorar. Ele tirou todos os outros deuses, e agora esse Deus único, esse Deus poderoso que vocês estão adorando, não é esse Deus de vocês que vai livrar vocês da minha mão. Vocês acham que eu tenho um exército para quê? Eu tenho um exército poderoso, preparado. Ezequias olhou e disse: opa, esse inimigo é poderoso, eu preciso me munir. Ele se prepara, restaura as torres, reforma o muro, constrói escudo, ele faz o que pode, ele desvia as fontes, porque ele disse: se o inimigo chegar fora da cidade e encontrar água para beber, é como se nós estivéssemos dando munição. Ele convoca, Deus dá estratégia, Deus dá inteligência, ele desvia o rio, ele tapa as fontes. Quando Senaqueribe chegou ali, pensou que era uma coisa, viu que era outra, porque o crente que ora é um crente que age debaixo da orientação do céu, é o Espírito que guia, é o Espírito que coordena, é o Espírito que orienta. E olha o que aconteceu: eles cercaram, capítulo de número 31, cercaram Israel. 32, Senaqueribe, cercaram o rei da Síria. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo e tentava lutar contra ele, tomou conselho de novo com os príncipes, com os homens, interrompeu as águas das fontes que estavam fora da cidade. Todo mundo ajudou, se reuniu o povo inteiro, irmão. Eles pegaram junto, ele se fortaleceu, edificou muro que estava quebrado, reparou Milo da cidade de Davi, fez arma, fez escudo em abundância, aproveitou o momento que estava vivendo. Olha ali, e no versículo de número 7, olha como é bom estar debaixo da orientação de um crente que ora. Ele olhou para os seus amigos e disse: meus amigos, o inimigo que está contra nós de fato é valente, de fato é forte, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: sejam fortes e corajosos, não temam e não desfaleçam por causa do rei da Síria, e nem por causa da multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. Ele está dizendo: a nossa guerra nós não vencemos como Senaqueribe, as nossas batalhas são vencidas pelo Deus que está conosco, o Todo-Poderoso. Senaqueribe intenta, Senaqueribe descobre que Ezequias está encorajando o povo, ele tenta desencorajar o povo. Sabe por quê? Satanás, ele sabe exatamente como atingir a nossa vida espiritual, e ele tenta mandar mensageiros, e ele vai lá em Israel e diz assim: olha aqui, meus amigos, vocês estão pensando que esse discursozinho desse rei de vocês vai resolver alguma coisa? Vocês não viram a multidão que está comigo, vocês não viram as nossas armas, vocês não viram as minhas batalhas, vocês não viram o que eu fiz com os meus inimigos, vocês não viram o que eu fiz com os outros reis. E ele começou a ameaçar, e ele começou a ameaçar, e ele começou a ameaçar. O povo começou a ficar preocupado, o povo começou a querer se desfalecer. Ezequias olhou e disse: é hora de fazer a segunda oração. Aleluia, é hora de dobrar o joelho de novo, porque o inimigo é terrível. E aí ele dobra o joelho, só que agora não é só ele. Aleluia. Olha o versículo de número 20 do capítulo de número 32 de 2 Crônicas. E o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram para esta causa e clamaram ao céu. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmão, tenta imaginar Ezequias convidando Isaías para um momento de oração. Se o inferno treme quando um rei dobra o joelho, imagina o rei e um profeta fazendo uma aliança para orar em favor de um povo, para orar em favor de uma nação. Eu não vou muito longe porque eu preciso correr. Olha o versículo de número 21. E o Senhor enviou um anjo, o qual cortou fora todos os homens fortes, valentes, líderes, capitães,
cães no acampamento do rei da Síria. Então ele retornou com vergonha na sua face para a sua própria terra, e quando entrou na casa de seu Deus, aqueles que saíram das suas próprias entranhas o mataram com a espada. 22. Assim o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, o rei da Síria, e de todos os outros, e os guiou por todos os lados. Deixa eu falar um negócio, isso aqui é profético para a igreja. Nós estamos cercados por uma guerra espiritual, um Senaqueribe que quer matar os nossos discursos, que quer desencorajar vocês de ser crente, que quer desencorajar e desacreditar vocês da liderança da igreja, assim como quiseram desacreditar Ezequias do seu povo. Existe um Senaqueribe ideológico que quer matar nossos princípios, que quer derrotar a igreja com seu discurso, que quer derrotar a igreja com a sua política diabólica. Mas a nossa força, ela não vem dos tribunais, a nossa força não vem das armas bélicas das grandes potências, a força da igreja não vem da moeda econômica, que é uma guerra neste mundo. A força da igreja está no joelho que se dobra toda segunda-feira e diz: Deus, olha para o Brasil, olha para esta nação, olha para este povo. Pegue na mão do seu irmão e diga: meu irmão, se Ezequias orou com Isaías e Deus mandou um anjo e resolveu rapidinho, imagina se nós dois dobrar o joelho e orar por esta terra. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Quem está sentindo, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Esta guerra, e eu louvo a Deus, porque Deus tem colocado. E se vocês perguntarem para o pastor Sérgio qual é a estratégia da igreja de Joinville, se essa potência, vai fazer 4 anos que eu estou aqui, pastor, e eu louvo a Deus, porque a única estratégia que nós temos é a oração. As igrejas estão orando antes da pregação, as igrejas estão orando 30 dias de oração, as igrejas estão orando 1000 horas de oração. Você acha que essa obra vai parar de que jeito, meu irmão? Pode levantar o Senaqueribe que quiser, que essa obra vai para frente, porque o segredo do crescimento é a oração. Aleluia, aleluia. Meu Deus, eu preciso correr. A terceira oração que ele faz, veja bem, a primeira oração é pelo povo, a segunda oração é pela guerra, e a terceira oração é por si mesmo. Diga, eu não sou muito de ficar fazendo essas coisas, mas diga para o seu irmão: haverá momentos na sua vida que você precisará acreditar na sua própria oração. Pastor, orar por mim. Irmão fulano, bota a mão na minha cabeça porque eu estou precisando. Irmão ciclano, as coisas estão difíceis, eu preciso da oração da igreja. Eu vou dizer para você, Ezequias, no texto que eu li, precisou orar por si mesmo. Porque antes de eu acreditar na oração do pastor, acreditar na oração do profeta, acreditar na oração do irmãozinho cheio do Espírito, eu preciso acreditar na minha oração. Porque o irmãozinho não é porque pula, porque grita que é melhor do que eu. O Deus que ouve ele, ouve eu também. Então deixa eu falar uma coisa para você: para de ser esse crente 6 horas, ora por mim, bota o meu nome no círculo de oração. Para com isso, vem você para o círculo de oração, porque quem precisa orar não é eles por você, mas é você por você mesmo. Está na hora do povo entender que quem tem que orar é ele. Vai dar 9 horas. Põe a tua casa em ordem, porque agora a minha conversa não é com o povo, mas é contigo. Porque tem momentos que Deus trata no coletivo, mas há momentos que Deus vai te provar na sua vida individual. A igreja está passando um momento de dificuldade, mas você, o que você tem passado escondido e ninguém tem visto. Ezequias padeceu de uma doença, e agora ele está só ele e Deus, dizendo: Deus, o que vai ser da minha vida? Deus levanta Isaías, vai lá e diz para ele: botar a casa em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. É dura essa palavra, né, meus irmãos?
Quando Deus traz uma palavra de morte para alguém, quando Deus dá uma sentença irrevogável, quando Deus faz um discurso que aperta o Ezequias: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Eu lhes pergunto, senhores, todos os senhores aqui, Deus muda decreto? Deus muda sentença? Deus muda o que decide? Deus não tem por objetivo mudar decreto. Deus, quando decide, não volta atrás da sua palavra, porque Deus não é homem. Deus, quando fala, está falado. Deus, quando diz, está dito. Deus, quando sentencia, está sentenciado. Mas tem um homem aqui na terra que vira o rosto para a parede, e a primeira reviravolta que ele causa no mundo espiritual é a mudança da sentença do próprio Deus. Deus não muda a sentença, mas quando um crente ora na terra, irmãos, isso no mundo espiritual provoca um negócio tão grande, que é interessante que quando ele vira o rosto para a parede e ele ora, Deus diz para o profeta: volta. Aleluia. Quer ver reviravolta na tua vida, meu irmão? Vai para o joelho, vai para o joelho, vai para o joelho, vai para o joelho, vai para o joelho. Pastor, eu quero que Deus mude o meu cativeiro. Eu quero ver reviravolta na minha vida. Eu quero ver as coisas, ao invés de ir para trás e para frente, ao invés de eu ficar caindo em buraco, eu quero andar para cima. Então, se você quer virar volta, vai para o joelho, vai para o joelho, vai para o joelho, vai para o joelho. Obrigado, meu irmão. Vai para o joelho. De joelho é melhor, né? Tem um hino que nós cantava. Como é que é? De joelho é melhor. De joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor. De joelho é melhor mesmo. A primeira reviravolta é na sentença do próprio Deus. Deus olha, eu já estou encerrando, Deus olha para Isaías e disse: volta! E o profeta, antes de sair do pátio, tem que voltar. E Deus disse assim: volta e diz a este homem que eu mudei a sentença. Era para morrer, mas agora vai viver. É desse jeito. Era para descer a tumba fria, mas agora vai viver mais 15 anos. Mas Deus vai pegar mal para mim, Senhor. Eu acabei de dar uma sentença de morte e agora vou voltar dizendo que ele vai ter vida. Deus disse assim: não interessa. Volta lá e diga para ele que eu ouvi as orações e vi as lágrimas que ele fez. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite, falando com a igreja. Esse é o poder da oração, senhores. Quantas sentenças Deus já mudou. Se você olhar para o teu lado aí, meu irmão, alguém que está aí não era para estar aí, mas está aí porque alguém dobrou o joelho e disse: Deus tem misericórdia de fulano. Era para estar 7 palmos embaixo da terra ou no gavetão do cemitério, mas alguém orou e Deus mudou a sentença. E hoje você está aqui glorificando a Deus. Era para ser bandido, era para ser matador, era para ser drogado, era para ser isso, era para ser aquilo. Deu legalidade para o diabo, mas alguém dobrou o joelho e disse assim: Deus, não deixa. Aleluia. Eu louvo a Deus porque a minha mãezinha está aqui, meu pai já está na glória com Jesus. Mas eu sei que no livro de Apocalipse tem uma taça que um dos anjos ele tem no céu. E quando foi perguntado que incenso era aquele, ele disse: esse incenso são orações que os santos fazem na terra. Se existe uma coisa que tem depósito no céu, não é o dinheiro aqui da terra, mas é a oração que o crente faz. Ela fica em depósito no céu. Isso sim tem depósito. Eu diria que a moeda do céu, e é uma força de expressão, e não existe, mas se existisse, a moeda do céu é a oração, porque o crente que ora, ele manda incenso, ele perfuma, é um crente que tem depósito com Deus. Deus muda a sentença. A segunda coisa que volta atrás é o próprio profeta. Sabe por quê? A mesma boca que disse vai morrer, Deus não fez outro.
Deus podia fazer o Isaías voltar lá e mandar outro pastor Rioski no lugar dele e dizer assim: vai lá outro para não ficar feio para ti. Mas Deus disse: não, eu vou, a mesma boca que proferiu a morte é a mesma boca que vai proferir a vida, porque a oração faz dessas coisas. Aleluia, a oração faz dessas coisas. Mas para mim encerrar, porque já é 9:04 e quem fala pouco fala mais, né, pastor? Aleluia. Então veja bem, a terceira reviravolta, meu irmão, essa é tremenda. E se você é assembleiano do bom, você vai dar um glória a Deus daquele gostoso para nós terminar debaixo da bênção de Deus. Se Deus voltou, quem é o profeta para não voltar? Hein, irmão? É ou não é? Então tem que voltar. E se o profeta voltou, é porque Deus tem mistério. E o mistério de Deus aqui é tão grande que Deus disse assim: não só eu voltei atrás, como o profeta também voltou, como eu te dou um sinal. Ô glória! Pergunta para o vizinho: você já viu o relógio andar para trás? Alguém já viu? Você já viu o relógio lá, irmão, para dar uma paradinha e voltar o cronômetro para trás? É ou não é? Alguém já viu? Que coisa! A oração faz essas coisas. Voltou Deus, voltou o profeta e voltou até o relógio. Porque Deus disse assim: ó, vou te acrescentar o tempo e como prova, eu volto o relógio de Acais 10 graus. Acais era o pai, tinha feito um relógio. A terra, ela tem o seu giro de 360 graus, tanto para a claridade como para a escuridão. E é interessante que ele colocou num local estratégico, e conforme a terra gira, hoje nós entendemos que não é o sol, conforme a terra gira, a luz do sol vai se opondo e você acompanha, o relógio, o seu ponteiro era a sombra do sol. E é interessante que Deus disse: vou fazer o relógio voltar. Eu pergunto para vocês, na verdade, o que foi que voltou? O que foi que voltou? Foi o sol que parou? Ou foi a terra que Deus disse assim: dá uma meia volta para trás? Você já pensou, irmão, Deus parar o planeta Terra por 40 minutos? Já pensou que é isso? 40 minutos? 40 minutos? Hã? 40 minutos a Terra voltar, recuar 40 minutos para trás? Há quem diga que é por isso que hoje nós temos os anos bissextos, porque esse tempo falta no relógio do tempo, e a ciência ainda assim tenta negar Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês. Hoje no mundo, se há uma competição tão grande para se ver quem tem a arma mais poderosa da face da terra. É ou não é? Isso é público, dá para falar. Os chineses estão desenvolvendo, estão na briga por ser a maior potência do mundo pela inteligência artificial, pela tecnologia, pelo mercado altíssimo, e eles estão tentando ultrapassar os americanos, que são muito poderosos. Os russos estão tentando desenvolver a bomba mais poderosa da Terra, para destruir 5, 10, 20 planetas Terra em questão de segundos, porque eles depositam a sua confiança e a sua força está na extração das forças nucleares. Os americanos não são nada bobo, pegaram a inteligência e pegaram a força bélica e construíram, e ainda assim são a maior nação em potência do mundo, físico e material. Mas eu nunca vi o senhor Xi Jinping parar a terra. Eu nunca vi o senhor Joe Biden, com toda a sua tecnologia, parar o sol ou prolongar um dia. Eu nunca vi o senhor Putin da Rússia, com todo o seu poderio bélico, prorrogar sequer meia hora no seu relógio russo. Mas eu vi um crente que dobrou o joelho, que orou. Dá para dar um glória a Deus aí, meu irmão? Ou não? O crente orou e Deus disse assim: terra, volta 40 minutos, porque a oração da igreja tem poder. Aleluia. Não mexam com os crentes e não mexa com a igreja, porque a igreja é a nação mais poderosa desta terra. As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais.
O inferno não prevalece contra a igreja, porque a igreja é uma potência soberana. Nós fizemos parte de um povo poderoso, de um povo que não perde guerra, de um povo que não perde batalha. Se alguém pergunta qual é a força da igreja, a força da igreja é a oração. A força da igreja é a oração. Eu estava vendo no livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, eu até estava querendo trazer essa palavra, mas Deus trocou aqui a mensagem. Mas a igreja de Atos, eu aprendo pelo menos 3 lições, 3 revoluções que a igreja de Atos causou. Em todos os capítulos de Atos você vai ver a palavra oração. No capítulo 1 eles oravam no templo, no capítulo 2 eles oravam na casa de Maria, no capítulo 3 Pedro e João iam ao templo para orar, no capítulo 4 eles oraram pelo coxo, no capítulo 5 ele orou, Deus revelou a Ananias e Zafira, e ali vai. No capítulo 6 eles oram, Deus institui o diácono. No capítulo 7 Estevão prega, Deus ora, abre o céu. No capítulo 8 Filipe prega, Samaria evangelizada. No capítulo 9 Saulo ora e Deus chama Ananias e diz: vai à rua direita, tem um camarada chamado Saulo que está orando, e ele para mim é um vaso escolhido. Senhor, mas não sei o que, não interessa, ele está orando, vai lá porque eu estou mandando. É ou não é? No capítulo 10 a igreja ora, no capítulo 11 a igreja ora, no capítulo 13 a igreja ora, e ali vai a oração. Separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Ele vai orando, capítulo 14 oração, capítulo 15 oração, capítulo 16 na Pisília oração, versículo 25 por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, terremoto desceu, oração, capítulo 17 oração, 18 Paulo chega em Éfeso, os crentes são tudo seco. Aliás, em Atenas, ele vê aquele altar, o Deus desconhecido, ele ora: Deus, o que eu falo? Deus disse: fica na frente desse altar, faça de louco, porque eles vão ficar tudo em volta de você, dizer: quem é esse doido que está na frente desse altar que não tem nada? E se fazendo de louco, você vai ganhar o louco. Então ele prega no Areópago e ganha muita gente. Capítulo 19, ele chega em Éfeso, os crentes são tudo frio espiritualmente, e eles: vocês já são batizados só no batismo de João. E Paulo botou a mão e orou, e eles foram cheios do Espírito. No capítulo 20, a oração do capítulo inteiro, no livro inteiro, irmão. Só que de todas estas orações, sabe o que me chama a atenção? Eles conseguiram pelo menos 3 grandes revoluções. A primeira foi a descida do Espírito Santo, porque quando eles estão reunidos e eles oram, uma mudança aconteceu na terra. A oração foi a causa do Espírito Santo se manifestar e causar uma divisão, que nós chamamos até de divisão dispensacionalista. A lei não tem mais poder sobre a graça, e a partir de agora estamos debaixo da era do Espírito Santo. Por quê? Porque uma igreja resolveu orar na terra. Aleluia. A segunda grande revolução foi a conversão de Paulo. Sabe por quê? Porque a igreja orou, mas faltava conteúdo, faltava conhecimento. O Pedro, com toda a grandiosidade que tinha do ministério apostólico, puxava a brasa para o judeu. Aí Deus precisava chamar alguém para controlar o negócio. 70% dos nossos ensinos e da nossa teologia é pautada nos ensinamentos de Paulo. A conversão de Paulo trouxe uma revolução para o cristianismo. Paulo pregou o evangelho e a igreja primitiva conseguiu um feito no seu tempo. No primeiro século, você pode olhar em qualquer livro de missiologia, a igreja do primeiro século atingiu o mundo da sua época. Todos que viveram naquele tempo ouviram falar de Jesus. E você me pergunte como? Através da oração e da visão do Espírito Santo. Aleluia. Você vai ver que a igreja orava e as coisas aconteciam. Hoje nós temos um programa que chamamos de Atos 29. Sabe por quê? Porque Atos tem 28 capítulos, mas nós falamos que tem 29 porque a obra não parou. O diabo tentou parar. E deixa eu fazer só uma colocação. Sabe por que nós chegamos até aqui? Não é porque nós somos bons, não é porque nós temos conhecimento. Temos, é bom. Não é porque nós somos intelectuais. A força da igreja sempre consistiu na oração. A perseguição não para um crente que ora. A perseguição não para uma igreja que busca. Quanto mais perseguiam os nossos irmãos, quanto mais matavam os nossos crentes, mais a igreja orava e mais a igreja crescia. Eu me lembro da história de um bispo da igreja chamado Policarpo. Eu não sei, acho que o pastor já leu a história de Policarpo. Policarpo, um velho de seus 89 anos, viveu uma vida inteira para Cristo. O imperador Nero disse: vamos matar esse crente, esse velho que fica pregando e orando nas praças da cidade, vamos queimar ele em praça pública. E quando penduraram um velho Policarpo na fogueira, e Nero ainda lhe deu uma chance, Nero queimou todo o seu império, um homem doido, e disse assim: Policarpo,
eu ainda te dou uma chance de te desamarrar dessa fogueira, rapaz. Nega esse teu Jesus, abandone essa tua fé e não perca a vida à toa. Policarpo respondeu para Nero: 89 anos da minha vida eu servi a ele e ele nunca me abandonou. Não é agora que eu o abandonaria. E Policarpo começa a orar a Deus. E Nero não suporta ouvir o cântico e a oração que saía da boca daquele velho. E dizia: queimem este homem, porque os meus ouvidos não aguentam o que sai desses lábios. E eles tentavam queimar Policarpo, mas a madeira não acendia. E o vento, que é o combustível do fogo, soprava mais forte do que o normal e não deixava o fogo pegar. Até que alguém espertinho veio e furou Policarpo com uma lança, assim como Jesus foi furado. Deixa eu fazer uma pergunta: nossos irmãos sofreram, deram a vida, nós chegamos até aqui, aleluia, porque o diabo pode até perseguir, pode até matar, mas ele não pode roubar o que tem dentro de nós. A força da igreja consiste, deixa eu falar uma coisa para ti: o diabo pode rir do teu jeito de cantar, o diabo pode até rir do meu jeito de pregar, o diabo pode rir do jeito que você se veste, do jeito que você serve a Deus, mas ele treme quando você dobra os teus joelhos e quando você adentra no secreto com Deus e fala em oração. Ele não resiste. A oração é a arma mais poderosa da igreja. Eu quero orar pela sua vida. Deus, a tua palavra foi pregada. Aqui está o teu povo que acredita na oração dos teus filhos, na oração da tua igreja, na oração do teu povo, na oração dos pastores, na oração dos teus servos. Meu Deus e meu Pai amado, aquilo que não podemos resolver com as nossas mãos, com a nossa inteligência, podemos resolver de joelhos dobrados. Meu Deus, há um poder muito grande quando esta igreja ora. O inferno treme. Enquanto estamos orando nesse momento, grilhões estão sendo quebrados. Desde a noite de ontem, meu Deus, nessa festividade, deste círculo de oração, no mundo espiritual, há uma guerra travada. E eu sei, meu Deus e meu Pai, que Senaqueribe está sendo derrotado nessa noite, pela autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, aquele que está acima de tudo e de todos. Deus que resolve as causas impossíveis, Deus que resolve os problemas da sociedade, Deus que resolve o problema familiar, Deus que resolve o problema na justiça, Deus que resolve o problema na saúde, aquele que o médico desenganou, aquele que o médico disse que não vai mais viver. O Senhor pode mudar o quadro, o Senhor pode mudar a história. Meu Deus, nós estamos clamando e orando, intercedendo, porque cremos no poder da oração. Estamos aqui te servindo, meu Deus e meu Pai. Olha, meu Deus, para todas as congregações do campo de Joinville, meu Deus e meu Pai, todos os dias que o teu povo se reúne, tanto as irmãs como os irmãos, de joelhos dobrados, este exército que ora por esta causa, que ora por esta obra, e é por isso que esta obra está de pé. Meu Deus e meu Pai amado, o poder não está no nosso conhecimento, nem na nossa oratória, nem na nossa capacidade, mas no joelho dos anônimos que estão intercedendo por esta obra, que estão intercedendo por esta igreja. Nós oramos, te glorificamos e te agradecemos no nome de Jesus.